Olá, pessoal. Eu sou o Alexandre, consultor especialista do Metra. Esse é o nosso segundo episódio do podcast. Temos aqui o nosso convidado, tecnólogo Anderson, segurança do trabalho. O tema de hoje ainda é risco psicossocial, né? Um tema que ainda está Tá em na pauta, né? moda Está ainda, na né? moda, né? Os riscos psicossociais estão causando tanto ansiedade quanto depressão e estresse, né? A Organização Internacional do Trabalho considera que esses riscos eles são tanto do fluxo de trabalho quanto das relações interpessoais do trabalho, né? Sim. Anderson, fala um pouquinho dos exemplos práticos que você tem vivenciado aí na sua rotina de trabalho, por favor. Sim. Na verdade, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar, né? O risco psicossocial, ele tem primeiro um contexto da sociedade, né? Um contexto social, hoje em dia, e ele tem um contexto organizacional, né? Quando a gente fala em contexto social, a gente já lembra automaticamente de uma lei que veio em 2022, que é a 14457, que parece que não tem nada a ver com o tema. Ela basicamente ela cria o programa Emprega Mais Mulheres para garantir o lugar da mulher no mercado de trabalho em posições que antes eram ocupadas só por homens. E aí, essa lei, ela começou a pegar carona nos assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho, modificando, por exemplo, a NR1 e a NR5, que é a CIPA, dizendo assim, as empresas precisam prevenir e combater o assédio sexual, o assédio moral e outras formas de violência. Violência, talvez nós estejamos acostumados a entender somente a física, a agressão física. Mas essa violência que essa lei está dizendo é a violência verbal, é a violência do funcionário que leva um gelo no serviço lá, que ele é separado dos demais, ele está sempre isolado porque ele é mais complicadinho, ele é difícil de entender, ele não está sintonizado com a equipe, né? Pensando nisso, uma lei emprega mais mulheres para garantir a mulher no mercado de trabalho, que veio falar do assédio sexual, do assédio moral. Por quê? Porque a mulher, para ocupar esses lugares que antes eram só de homens, foi previsto que ela sofreria esses tipos de ações. Mas isso acabou virando uma realidade não somente das mulheres. Então você vê um universo de trabalhadores, tanto homens como mulheres, acometidos por essas doenças, estresse, depressão, suicídio, síndromes do pânico e outras coisas geradas por fatores psicossociais. Então, esse é o primeiro, o contexto social. E quando a gente fala do contexto organizacional, aí entra mais ou menos aquilo que você já comentou. O ritmo de trabalho, o layout produtivo, a gente precisa sempre levar em conta de um conceito muito antigo já existente. 3 P's: pessoas, produto, processo. Foi-se o tempo que o problema era a tecnologia. Hoje tem robô, hoje tem automação, hoje tem sistemas de computadores, a inteligência artificial. Foi-se o tempo que o problema era fazer porque não tinha tecnologia. Desenvolveram muita tecnologia, mas deixaram um dos P's para trás, que são pessoas. E aí essas pessoas, se não estão sintonizadas com os propósitos da empresa, não adianta a tecnologia, o produto final vai ser ruim. Essas pessoas precisam estar em primeiro lugar. Tecnologia nós já temos, o produto nós também já temos, a demanda nós já temos, a demanda mundial está só crescendo, né? Mas não pensar em pessoas, não dar autonomia para as pessoas, não cuidar da interação entre pessoas, não melhorar a comunicação entre essas pessoas, não ter transparência com essas pessoas, pressionar demais essas pessoas, está causando doenças. E aí o que a lei quer? Uma outra lei que instituiu a obrigatoriedade e alterou lá a NR1, que sejam avaliados os riscos psicossociais. Inicialmente o prazo era 26 de maio, todas as empresas já deveriam ter isso pronto. O governo entendeu os apelos das federações estaduais, FIENG, FIRJAN, Fiesp, né? Entendeu o apelo delas e aí falou o seguinte, nós não vamos cancelar o lançamento, né, digamos assim, da norma, a entrada em vigor da norma, mas nós vamos dar um fôlego aí, nós não vamos multar ninguém por enquanto. Nós vamos simplesmente agora fiscalizar, do jeito que a gente sempre fiscalizaria mesmo, e se a empresa não tiver, nós não vamos multar.
mas nós vamos orientar a fazer. E o prazo é 1 ano. Então, quer dizer, esse contexto social, ele foi criado por conta de uma deficiência no contexto organizacional, onde se esqueceu que um dos P's, pessoas, processo e produto, o P de pessoas, foi abandonado de lado, principalmente a questão. Isso aconteceu muito na pandemia, onde a gente teve o isolamento social, as pessoas deixaram de olhar no olho umas das outras, deixaram as relações cada vez mais superficiais, achando que as coisas são resolvidas simplesmente numa mensagem, ou a pessoa manda um e-mail lá com letra maiúscula, a outra já pensa que está gritando com ela. Então, coisas assim passaram a trazer prejuízos para os relacionamentos interpessoais, né, na empresa, e também trazer o risco psicossocial. E vamos pensar um pouquinho sobre os impactos do risco social. O G1 publicou no dia 10 de março uma matéria sobre que o maior número de afastamento tem sido devido à depressão e ansiedade nos últimos 10 anos, né? E até na saúde física, porque estresse, depressão e ansiedade e a síndrome do pânico pode acarretar doença no coração, problemas gástricos, dor de cabeça, até distúrbio do sono, né? As psicossomáticas, né? Então, você tem algo que você não trata no teu psicológico e aí o teu corpo grita de alguma forma. Cada um tem o seu órgão de choque ou tem as doenças que vão ser geradas por isso. Já existem estudos dizendo até do câncer, né? Sim, e também a gente pensa também até em absenteísmo e presenteísmo. Por exemplo, falta de trabalho em excesso ou presença no trabalho, só que de maneira improdutiva, trazendo prejuízo na empresa, né? Imagina só, a pessoa que falta demais, sobrecarrega alguém que ficou para substituir ela, e aí por que ela falta demais? Porque o clima é ruim, porque ela é muito pressionada, porque ela perde o significado do trabalho, é falar, para que eu vou trabalhar? Aí ela falta, aí ela sobrecarrega outro que também sofre um risco psicossocial por conta disso, porque está sobrecarregado. Sim, o que a gente também tem é a rotatividade, né? Que as empresas estão com mais dificuldade para contratar mão de obra, porque se o clima da empresa não está amigável, né? Ou está difícil de ficar ali, né? E também a gente tem também um dos motivos principais, que é o acidente de trabalho, né? Decorrido, né, de uma pessoa que está ali insatisfeita, infeliz, né? Com algum problema de depressão, ansiedade ou estresse, né? Visto na sua jornada de trabalho aí como engenheiro, você tem algum caso aqui para contar para a gente? A gente tem vários casos, né? E eu acabei de me lembrar um que eu nem tinha pensado essa semana. O irmão de um amigo meu se matou. Aonde ele se matou? No local de trabalho. No meio de um cafezal, né? Ele tem um histórico aí relacionado ao alcoolismo, se eu não me engano, eu não conhecia, e trabalhou 25 anos nessa mesma empresa, e nesse dia ele pediu demissão, entregou a carteira de trabalho para o patrão na fazenda, pegou o aviso prévio dele, entregou um celular na mão do patrão também, o patrão não sabia por quê, aí ele foi para casa, deu um beijo na filha, e falou, o papai vai buscar o celular, que o papai esqueceu em algum lugar o celular. E aí a família começou a ligar no celular, falou, se ele esqueceu, se ele perdeu o celular, vamos ligar para achar. Aí o patrão falou assim, não, ele me entregou o celular aqui. Aí acharam estranho a história e foram atrás, acharam ele. Né, cometeu suicídio dentro da própria empresa. Então, um caso extremo, né? Eu não sei maiores informações, não sei se isso foi gerado por um risco psicossocial, mas os casos de suicídio que podem acontecer, eles podem acontecer dentro da empresa gerando acidente não só para a pessoa vítima do risco psicossocial, mas para outras pessoas, pode ser um acidente industrial de grandes proporções. E aí quando a gente pensa de outros exemplos, a gente tem o exemplo da Foxconn na China, que é a empresa que monta os iPhones, monta os aparelhos da Apple, né? Então são condomínios empresariais e residenciais ao mesmo tempo. Então você imagina você entrar num grande condomínio, tipo o Distrito Industrial que nós temos aqui na cidade, e lá também ser um local com casas. Casas não, né? Prédios, né? Porque lá se constrói mais prédios. E aí ele está incluído num contexto organizacional como, né? Olha a importância do contexto aí, né? O contexto organizacional dele é abrir a porta de casa, andar um pouquinho, chegar na empresa. Terminou o serviço, volta para casa. No meio do caminho, dentro desse próprio condomínio, padaria, restaurante, supermercado, e onde ele faz todo o consumo mais urgente que ele tem,
né? E lá já há muito tempo não se usa dinheiro físico, se usa dinheiro de plástico e nessa empresa a digital, a biometria para poder fazer o pagamento das coisas. Então tudo aquilo que ele consome automaticamente já se desconta do salário dele, que já não é grande coisa, e aí ele começa a ter a perda do significado do trabalho. Para que eu trabalho, né? Esse é o degrau, é o penúltimo degrau, porque o último chama suicídio, né? Como aconteceram muitos casos de suicídio nessa empresa, na Foxconn, eles tomaram a decisão de colocar telas de proteção que a gente coloca aqui no Brasil para evitar de criança cair na sacada dos prédios, eles começaram a colocar telas lá também. Só que essas telas eles tiveram que colocar também no vão das escadas dos prédios, porque eles pararam de pular das janelas, pararam de pular dos terraços, porque estavam fechando tudo e eles começaram a pular do vão das escadas, né? Então, você consegue ver que o ritmo de trabalho, no caso deles lá, muitas horas na jornada de trabalho, baixos salários, talvez a questão até da animosidade no tratamento entre a liderança e as equipes, porque se você não quer, tem mais não sei quantos lá fora querendo essa mesma vaga, querendo morar aqui nesse mesmo lugar. E aí você tem no meio disso tudo um trabalhador sofrendo todas essas pressões e perdendo o significado, porque ele não vê o dinheiro na mão, o pouco dinheiro que sobra para ele, ele não consegue planejar em mudar a sua vida para um lugar melhor, ou em pagar um curso, ou em estudar mais, né? Então isso gera um problema também, né? Tem um outro caso de uma empresa, né, de um cliente que eu fui dar uma palestra, onde tinha lá um encarregado com mais de 30 anos na produção, encarregado de forno, um trabalhador que conhece assim o processo na palma da mão, o cara fantástico para processo, né? Mas hoje nós falamos que o que mais vale são os 3 P's, né? Pessoas, processo, produto. Então, o processo na palma da mão, mas não sabe lidar com pessoas. É o tipo de encarregado que ainda fazia muitas piadinhas. Qual o problema de fazer muitas piadinhas? É que, primeiro, no ambiente de trabalho a gente não deve ter esse tipo de conduta. E segundo, que o tipo de piadinha deles dele com relação à orientação sexual das pessoas, com relação às coisas que o Didi falava em relação ao Mussum na época dos Trapalhões. Então, racismo, piada sobre orientação sexual. Então, esse era os hábitos desse encarregado. E aí entrou um rapaz para trabalhar na empresa, há 20 e poucos anos, e esse rapaz tem uma orientação sexual diferente. Isso foi motivo de piada para ele, porque ele já estava acostumado com esse contexto, e ele fez a piada no primeiro dia, no segundo dia, e depois o trabalhador não voltou mais. Para piorar, ele ainda fez mais piadas dizendo que essa geração de hoje não presta para trabalhar, né? Então a gente sabe que ele também cometeu uma discriminação também com a geração Z, com a geração Alpha, enfim, com essa geração que está aí, né? Mas o que depois de uma semana aconteceu? Chegou uma reclamação trabalhista por assédio, discriminação, homofobia e por aí vai, muito bem direcionada, é lógico, né? E tiveram, o que a empresa teve que fazer? Teve que dispensar um encarregado com mais de 30 anos de experiência, uma pessoa excelente que conhece o processo na mão, mas que hoje não basta conhecer processo, tem que conhecer pessoas, conhecer relacionamento com pessoas. Não se pode gerar risco psicossocial para se conseguir obter o produto, não se pode gerar um risco psicossocial para se privilegiar o processo, porque você está lidando com pessoas. Um outro caso, numa palestra que eu fui fazer, eu coloquei o meu número de telefone na tela e falei, pessoal, nós vamos ter um intervalinho daqui a pouco. Quem tiver dúvida, manda no meu WhatsApp a dúvida, porque às vezes está com vergonha de perguntar, às vezes o chefe está aqui do seu lado, você não quer participar porque a pergunta vai resvalar nele, né? Então você coloca a sua dúvida no WhatsApp. Na hora do intervalo eu leio e depois do intervalo eu respondo a sua dúvida, mas sem falar quem perguntou. Eu transformo isso na palestra. Combinado? Combinado. Para que eu fiz isso? Na hora do intervalo eu tinha 30 denúncias, não eram perguntas, eram denúncias de assédio. Denúncias, por quê? Porque essa empresa não tinha um canal de denúncia, conforme prevê a lei 14.457, que nós já mencionamos ela aqui, né? E dessas 30 denúncias, acho que umas 4 me chamaram a atenção. A primeira delas, quem deveria estar aqui não está.
porque a pessoa que mais comete assédio, ela não está aqui assistindo isso hoje. A outra, Deus me livre se ele souber que eu estou falando isso para o senhor. A pessoa mandou um áudio, ela foi no banheiro e mandou um áudio do banheiro. Deus me livre se ele sabe que eu estou contando isso para o senhor. Eu nem sei o que ele é capaz de fazer comigo. Então, essa pessoa está com medo de apanhar do líder. Por que ela tem esse medo, né? No caso específico do assédio, esse medo ele é gerado porque o chefe, cada dia, ele extrapola, ele excede o limite e a pessoa já não sabe mais aonde o chefe é capaz de chegar. Então, essa empresa tem um clima como esse. Um clima, por exemplo, que a outra denúncia falou assim, esses dias ele chegou no nosso setor, estava todo mundo sorrindo, estava todo mundo alegre. Ele chamou todo mundo de vagabundo e vagabunda, dizendo que se tivesse serviço o pessoal não estava rindo, porque lugar de serviço não é lugar para rir. Coisas absurdas, né? Imagina como é trabalhar num ambiente desse, imagina como é aplicar uma ferramenta de avaliação psicossocial num local desse, né? Que tipo de dor você sente no final do dia? A pessoa vai reclamar de dor de estômago, vai reclamar de dor no ombro, dor no pescoço, né? São alguns questionários de avaliação psicossocial. Pergunta, no final do dia, o que você sente? Dor no ombro, dor no corpo, dor de cabeça, dor de estômago, falta de apetite, perde o sono? Coisas assim. Então, vai aplicar um questionário numa empresa dessa? Vai dar ruim, né? Um outro caso, um colega de profissão, técnico de segurança, eu sou tecnólogo e técnico, né? Esse colega é só técnico, ele foi denunciado no canal de denúncias da empresa, que a empresa tem lá um canal de denúncia do código de ética, do canal de ética da empresa, e ele foi denunciado por assédio sexual. Já é estranho, porque um técnico de segurança está por dentro da lei, né? Sabe que isso é inapropriado. E o que a denúncia, né, a moça lá relatou? Que ele chegou por trás dela, sem encostar nada, nenhuma parte do corpo, no corpo dela, e ele chegou por trás e tampou a vista dela, sem encostar, e perguntou, adivinha quem é? Mas por que ele fez isso, né? Porque os dois já tinham uma relação amigável, sem pensar em algo amoroso, nem nada, onde no contexto do trabalho, um fazia piada com o outro, por exemplo, oh, passou o crachá atrasado hoje, né? Você não tem vergonha? Coisas assim. E ele, nesse dia, se achou no direito que ele poderia fazer isso. Mas ela não gostou. E ao invés dela resolver com ele, né, no tete a tete, no olho, ela já partiu direto para o canal de denúncia. Ela está errada? Não, porque a gente não sabe o contexto dela, o que ela já passou, o que ela já está cansada de ouvir de homens, as cantadas. E aí ela tem mais é que procurar o canal de denúncia para criar um muro entre ela e os homens que tentar achar que isso é besteira. Por quê? Se de repente ela chega e fala isso diretamente com a pessoa, ela já talvez tenha feito isso no passado e viu que não dá certo, que a pessoa persegue até mais. Então ela já partiu direto para o canal de denúncia. E por fim a empresa acabou punindo o trabalhador por brincadeira no local de serviço, porque viu que ele não encostou, as outras pessoas que viram que ele não teve intenção nenhuma de realmente molestar sexualmente, que os dois tinham essa proximidade, mas nunca excedeu o limite, que esse técnico de segurança também nunca faltou com respeito com nenhuma outra mulher dessa empresa, ele trabalha nessa empresa há 20 ou mais de 20 anos, então a empresa entendeu, né, na análise do comitê de ética dela, eu não tenho todos os detalhes, mas na análise do comitê de ética dela, foi visto que não houve uma intenção de molestar sexualmente, mas que se estava fazendo uma brincadeira no local de trabalho que é inapropriado. E aí as empresas hoje têm o setor de compliance, né, que realmente vê que isso é uma conduta inapropriada, assim como outras condutas que fazem parte, às vezes, até de um código de conduta, né? E o último caso que eu penso, né, que está ligado a uma questão psicossocial, né? A empresa, ela não tem coleta de esgoto por vias normais aí, né? E aí ela tem uma cisterna que de vez em quando precisa entrar lá para poder fazer a limpeza, né? E aí a empresa achou centenas de pinos de cocaína, né? Evidenciando que várias pessoas estão consumindo cocaína no local de trabalho, né? E você pensa, mas isso é possível de acontecer, né? Usar drogas escondido dentro da empresa, beber escondido e tal. Mas a alegação é o seguinte, não, tem alguns aí que estão falando que não aguentam o ritmo da empresa se não fizer isso.
porque a cocaína dá uma despertada, dá uma energizada na pessoa e a pessoa consegue ficar ligada para aguentar o ritmo. Então tem alguma coisa errada também no contexto organizacional da empresa, como você mesmo falou, no desenho do layout produtivo, no ritmo de trabalho, que está fazendo as pessoas procurarem um vício para poder dar conta, né? Isso também pode ser uma questão psicossocial. Certo. Hoje a nossa maior pergunta dos nossos usuários do Metra, né, é como medir, mensurar, identificar esse risco. Que é diferente de um ruído, né? Onde você vai, você sabe que aquele ruído está lá, você tem um dosímetro para medir aquele risco, né? Até porque também a normativa não deixou um layout pronto. É diferente do E-Social, que você foi lá e deixou detalhe de como você vai fazer, né? Sim. É um risco um pouco diferente, né? Qual seria a melhor forma de identificar? De padronizar, não tem como padronizar esse risco, né? Não. A melhor forma de identificar, de qualificar, de quantificar esse risco. Então, você tocou num ponto interessante, porque a empresa, primeiramente, por que a lei já não deu um modelo definido? Pessoal, é isso aqui que a gente quer que vocês apliquem. Porque já é sabido que cada empresa tem uma realidade. Mas eu vou mais a fundo. Não é só cada empresa tem uma realidade, às vezes cada setor da empresa tem uma realidade diferente. Eu tenho um cliente, por exemplo, que teve que aplicar 2 modelos diferentes de questionários. Porque o contexto organizacional dele é de uma indústria, onde você tem lá o ritmo de produção, meta de qualidade, meta de segurança, meta de produção, meta de meio ambiente. Você tem as interações entre as pessoas, você tem a interação da liderança com aquelas pessoas, você tem trabalho em pé, você tem esforço físico. Então, é um questionário direcionado para os problemas que podem surgir desse contexto organizacional. Mas dentro dessa mesma empresa, tem o setor de telemarketing, que lida, primeiro, com o marketing para vendas, e tem um outro telemarketing que lida com reclamação de cliente, é um 0800. Então, analisando, né, por exemplo, o marketing vendas... São contextos totalmente diferentes. São contextos diferentes. Eles devem ter metas também. Mas o marketing atendimento ao cliente deve ouvir cada coisa e tem que estar preparado para isso. Então, a forma de eu avaliar é diferente. Então, as empresas, algumas, estão pensando assim, nós vamos comprar um software aqui, e esse software aqui ele vai ter o questionário que a gente precisa. Esquece. Né? Não tem. O sistema Metra não vai ter. O sistema Metra, ele pode ter coisas que nós podemos até colocar aqui no final da live, alguns layouts, algumas sugestões, mas tem que ser adaptado à realidade da empresa, ao contexto daquele grupo de trabalhadores dentro da empresa e, principalmente, validado por um profissional que, quando obtiver a resposta, ele vai poder enxergar qual que é o plano de ação para isso. Porque não adianta nada você levantar, descobrir o problema, mas não ter uma tratativa para esse problema e continuar sempre levantando esse mesmo problema. A fiscalização vai pegar você. Por quê? Você levantou, mas você não deu a tratativa certa, porque já faz anos que você está encontrando isso aqui e não fez nada. Anderson, se me permite, eu vou fazer uma pergunta que está fora do roteiro aqui. Muito tem se falado também sobre a nomenclatura desses riscos, tá? Por que o governo não deu uma nomenclatura correta? Então, por exemplo, eu vou chamar de assédio ou de assédio moral. Teria alguma razão? Não tem uma lista oficial desses riscos, entendeu? E muito tem se cobrado também, por que vocês não colocaram no sistema uma lista oficial? A gente optou pelo nosso próprio cliente, né, o usuário, cadastrar o seu nome do risco, né? A gente optou por essa razão, tá? Queria que você desse os motivos por que a gente optou por essa opção, tá? Sim, porque primeiro são inúmeros. Sim. Né? Naquela primeira tabela do E-Social, que veio há muitos anos atrás, aquela tabela 23 que era enorme. Isso. Você tinha lá trabalho em pé por longos períodos, trabalho sentado por longo período, trabalho em posturas inadequadas. São formas de ter lá no psicossocial. Mas você vai ter lá deficiência de comunicação, falta de autonomia. É muita subjetividade para você colocar. De repente, a interpretação de um sobre aquele nome do risco pode ser diferente do outro também, né? Pode. Às vezes o psicólogo vai olhar as fichas lá, assim, eu estou detectando aqui um problema de cumprimento de meta. Como é que você vai colocar o nome desse risco? Então, né? Não tem uma nomenclatura oficial. Não tem. Não vai achar uma nomenclatura oficial. Você pode
de acordo com o resultado dos questionários, que nós vamos falar de alguns modelos, vamos até disponibilizar, você pode dar nomenclaturas específicas de acordo com aquilo que você encontrou. E é muito importante também avaliar o que você encontrou no processo que nós temos lá dentro do sistema Metra, onde você consegue ver lá a probabilidade, a severidade, aquelas ferramentas. Porque lá. Só sugestão por sugestão não basta, né? Não basta. Você poderia ter uma tabela com um monte de coisa, mas você imagina você procurar, aí você perde um tempão procurando e não tem aquilo que você quer, então é muito melhor você digitar direto, né? Sim. Bom, e aí então, o nome do risco, você vai ter inúmeras aberturas para poder ter interpretações, então por isso que não existe uma tabela, a lei também não disponibilizou uma tabela, assim como tem as tabelas do E-Social, não tem uma tabela como essa. Então, não tem uma tabela como essa, você não vai achar um sistema que tem um questionário pronto para você aplicar para qualquer empresa, porque essa realidade não existe, né? Você tem diferenças aí para setores produtivos, para setores comerciais, setores administrativos, e que não dá para você pensar em todas as realidades, em todos os ramos de atividade. E ideias, né, de como coletar essas informações, né, vão ser colocadas aqui e disponibilizadas posteriormente aí, os PDFs, lembrando que são sugestões que devem ser estudadas de acordo com o contexto de cada empresa e principalmente validada por algum profissional da área, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que implantou um método chamado Event. Pode procurar na internet aí, é uma ferramenta paga, chamada Event, que conseguiu concluir lá nessa empresa desse cliente uma insatisfação generalizada com o quê? Olha para vocês verem, comunicação, política salarial e na forma como a liderança se expressa para obrigar, né, pedir o cumprimento de metas, né? Então, de um levantamento, saiu 3 problemas: comunicação, salário e também comunicação relativa aí à liderança, relacionamento com liderança, né? Daí vai sair um plano de ação voltado para essas 3 vertentes, né? Existe também um checklist que nós podemos colocar ele aqui para vocês, né? Esse modelo de checklist ele tem disponível aí na internet. Alguns sites eles cobram para vender isso, mas ele é simples e ele dá uma pontuação onde você consegue detectar dentro de determinada área do checklist a deficiência e a existência ou não desse risco psicossocial, né? Existe uma ferramenta já muito usada por algumas empresas, que é a pesquisa de clima organizacional, onde dentro da pesquisa de clima você tem perguntas direcionadas, né, para as questões psicossociais. Então é muito útil você pegar só essas perguntas e tratar elas entendendo se aquilo ali gera ou não risco psicossocial, sempre procurando aí com o pessoal do RH, consultoria na área de psicologia e outros profissionais de áreas multidisciplinares para poder interpretar esses resultados, né? E existe também modelos de checklists da Dinamarca, da União Europeia, dos Estados Unidos, que vocês acham facilmente na internet. Mas a ideia não é simplesmente importar, imprimir e dar para cada um preencher, e sim enxergar o contexto. Porque você imagina você aplicar um questionário lá da Dinamarca no Brasil. Uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Lá o cara vai trabalhar de bicicleta pensando na economia verde, não vai trabalhar de bicicleta porque não tem dinheiro para pôr gasolina, né? E aí a realidade dele é totalmente diferente da nossa, né? Do trabalhador que tem aqui no Brasil. E aí tem uma outra metodologia que eu acho muito interessante. Não estou falando aqui que deve ser implantada essa metodologia, mas estou falando que ela é uma metodologia interessante pela abrangência de pontos que ela é capaz de observar. A metodologia CIT, ela coleta por meio de 35 perguntas, então
acaba sendo fácil para os trabalhadores responder, são só 35, porque eu já vi questionários com mais de 100 perguntas, né? E depois que ele responde essas 100 perguntas, ele ainda tem que passar por uma triagem, então isso torna muito cansativo, porque a maioria dos trabalhadores inseridos em contextos industriais está acostumado a trabalhar em pé e uma correria danada de um lado para o outro, aí você coloca o cara dentro de uma sala para ler um monte de folha, um monte de pergunta, e depois ele passar para uma psicóloga, então tudo isso se torna muito cansativo, né, e pode não ter o resultado esperado. Mas essa metodologia CIT, com apenas 35 perguntas, ela analisa as demandas, ou seja, a carga de trabalho. Estou com uma colinha aqui para lembrar de todos os tópicos que ela analisa. Ela analisa as demandas, analisa a autonomia que é dada ao trabalhador, ou seja, o controle, analisa o suporte, ou seja, o apoio que ele tem para fazer o trabalho dele, porque muitos trabalhadores reclamam isso, que eles recebem uma ordem e o encarregado some. E aí, no final do dia, o encarregado vai lá cobrar ele, mas ele teve dúvida, não soube procurar o chefe, não sabia onde que o chefe estava, ele não conseguiu fazer o trabalho e ainda é tido como incompetente. Essa metodologia CIT também analisa relacionamentos, de novo aí, né? Prevenção de conflitos, prevenção de assédio. Analisa o papel do trabalhador no contexto organizacional, né? Já foi falado, né, os casos de suicídio que acontecem, né? Infelizmente, esses casos de suicídio, eles têm um degrau anterior, que é a perda do significado do trabalho. E tem muitas empresas que o trabalhador não sabe para que ele faz aquilo, né? Eu tenho, por exemplo, um cliente que é da área de mineração, que produz um determinado minério que é usado num cosmético. Mas ninguém até hoje pegou o cosmético e mostrou para o trabalhador, esse minério aqui que você põe no forno, que você trabalha no meio da poeira tal, resulta nesse produto aqui, é um produto de beleza, né? Então essa perda de significado, essa falta de entender o porquê que ele faz, também é um fator psicossocial. E aí tem um último item que ele analisa também. Então, lembrando, são 35 perguntas separadas nesses tópicos, né? Aí ele analisa mudanças, né? Então, não é para a empresa parar de mudar. Não é para a empresa demorar para mudar, porque isso vai tirá-la do mercado. Ela tem que continuar mudando, mas ela precisa mudar de uma maneira transparente, Sim. de uma maneira clara, demonstrando quais são os objetivos, demonstrando quais as consequências se ela não mudar, né? E tudo isso de uma maneira que fale a língua de todos, né? Que se expresse de uma maneira clara para todos, né? E aí, no final, você vai obter um resultado, né? Que pode ser separado lá em favorável, neutro ou desfavorável, né? E cada um desses marcadores que a gente viu, esses tópicos, eles podem ser transformados em gráficos e aí você pode separar onde que você pode melhorar em cada um deles, né? Então, eu vou melhorar um pouco mais na autonomia, vou melhorar um pouquinho mais no suporte, eu vou melhorar um pouquinho mais no relacionamento com a equipe, eu vou melhorar para ele entender melhor qual que é a importância do trabalho dele para a nossa empresa, né? E aí você escalona essas ações, vendo quais são as mais importantes dentro do seu próprio contexto. Então, de novo, você analisou, você montou o questionário pensando no seu contexto, você recebe a resposta e a resposta que você obtém, você também extrai dela o melhor para o seu próprio contexto, né? Essa é uma realidade. Seja qual for a ferramenta, se você simplesmente pegar uma ferramenta qualquer e implantar, o Ministério do Trabalho vai lá na tua empresa, vai fiscalizar, vai ver que você levantou, mas que você não deu uma tratativa, por exemplo, num plano de ação, né? E eu fui numa outra palestra, nós fomos recentemente a uma palestra, Sim. mas eu já tinha ido numa outra, onde um fiscal do Ministério do Trabalho falou assim, como é que nós vamos avaliar se a empresa avaliou o risco psicossocial de uma maneira certa ou não? Eu tenho indicadores. Quais são os indicadores que o fiscal pode olhar? Absenteísmo. Então, se o teu absenteísmo está muito alto, se o teu turnover, né, as informações que a empresa envia lá no CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Demitidos, é alguma coisa assim que tem lá, né? Se o teu turnover está muito alto, se o teu absenteísmo está muito alto, se o teu índice de acidente de trabalho está muito alto, peraí, a tua avaliação psicossocial você fez nas coxas então, porque você não tem nenhuma tratativa para isso,
né? Então não adianta pegar uma camisa do tamanho P e colocar numa empresa que é tamanho G, né? E eu não estou falando de um questionário pequeno numa empresa grande, eu estou falando de um questionário específico para a realidade da empresa. Sim. E aí a tratativa do resultado, ela é muito importante. É a mesma coisa, o fiscal do Ministério do Trabalho, você analisou lá um índice de ruído lá de mais de 100 decibéis. A gente dá o protetor auricular e está tudo certo. Não é mais só isso. É treinar o trabalhador, é escolher o protetor auricular da maneira correta, é ter um estudo para tentar diminuir esse índice de ruído, é verificar por que esse ruído aconteceu, se ele está aumentando ou não. Sim. Então é Exato. uma O PGR, avaliação. ele veio para isso no lugar do PPRA. Exatamente, que o PPRA ele era lá. Sim. Você fez ele, engavetou, Sim. tá tudo certo. O PGR ele Não, é ele veio vivo, para isso. dinâmico, né? Então, eu tenho que ter um planejamento para melhorar a vibração. Eu tenho um cliente mesmo que deu ele faz avaliação de vibração todo ano. Aí teve um ano que deu lá em cima de uma máquina dele lá. Falei, gente, isso não tá certo? O que é que tá acontecendo? Ah, é que a gente já mandou arrumar essa máquina aqui, ninguém arruma. O banco da máquina lá era uma escavadeira hidráulica, né? E o banco tava tudo quebrado. Falei, gente, o cara trabalha 8 horas por dia em cima desse negócio aí, troca esse banco, vamos repetir a medição. Repetiu a medição, trocou o banco, repetiu a medição, deu E abaixo. quando vê, o plano de ação tá lá engavetado. O plano de ação está lá engavetado. E a empresa está achando que está tudo certo. Porque fez o PGR. Fez o PGR e o principal fez a medição, que é muito caro. Então, eu fiz a medição, fiz o PGR, o profissional aqui assinou, está tudo certo. Não, no plano de ação você tem que ter um plano para reduzir risco. E o psicossocial, reduzir o risco psicossocial também. Como é que você melhora esse índice que você encontrou? O ano que vem você vai fazer um novo questionário e vai ver se as ações que você planejou foram suficientes ou não. As pessoas não estão entendendo o quanto é importante um plano de ação. Sim. O plano de ação é, digamos assim, é o compromisso que a empresa tem, né, diante daquele risco. Lembrando que a empresa tem um contexto social. Ela tem uma responsabilidade social. Por quê? Ela pega o trabalhador, digamos, ela não fez o exame admissional, ele não estava apto, então quer dizer, ele estava bem. A empresa não pode devolver o cara doente, em qualquer sentido. Ele não pode devolver um cara surdo, não pode devolver um cara com um problema respiratório, mas também não pode devolver um cara com problema mental, não pode devolver um cara que ficou afastado pelo INSS por estresse, por burnout, que já está diagnosticado como diretamente ligado ao trabalho. Então, esses dias para trás eu fui numa empresa que alguém me falou assim, a empresa mandou aquele rapaz embora lá, que ele foi mandado embora por burnout. Eu falei, mas como assim? O cara teve burnout dentro da empresa e a empresa mandou ele embora, tipo, descartou o cara. Então, qual que é o papel social, qual que é a responsabilidade social da empresa? Qual que é o impacto que está dando isso para a sociedade? É uma pessoa inválida lá, com depressão, com ansiedade, tomando remédios fortíssimos. Talvez uma pessoa que cometa suicídio e que dê despesa para o INSS por resto da vida, pagando pensão para a família dele, por um problema que a empresa gerou, né? Então, é aí que mora a exigência da lei de fazer a avaliação psicossocial. Certo, pessoal. Agora eu vou estar mostrando dentro do Metra como que a gente lança um risco, né, personalizado e como a gente faz a avaliação dentro dele, beleza? Isso é muito importante, porque talvez pense assim, nossa, vai inventar a roda, né? Na verdade, já tem isso lá no Metra, Sim. né? Para você fazer o lançamento. Mas o lançamento você só vai fazer depois que você aplicou o questionário individual. Isso. E não adianta fugir dessa lógica, né? Encontra um questionário, adapta o questionário, aplica o questionário, e aí o resultado do questionário no sistema métrico é o que você vai explicar. Você vai alimentar os riscos para poder imprimir no PGR depois. Isso, exatamente. Então, pessoal, para cadastrar o risco psicossocial, né? Eu vou vir aqui em segurança do trabalho, gestão de risco e agente nocivo. Vou selecionar a empresa. Vou selecionar quais as funções que eu sei que tem aquele risco em comum. Posso selecionar uma ou mais de uma, tá? Todas as funções que eu selecionar vão estar com o mesmo risco. Vou vir aqui em selecionar risco ou agente nocivo. Né? Vou vir aqui em risco personalizado. Vou vir aqui em novo risco personalizado. Vou descer aqui na tela, né? Vou colocar o grupo 4 e vou colocar o nome do risco.
Então, Fala de compilação. vou preencher o perigo, causa e efeito, prevenção e medidas de controle, se eu precisar, e vou salvar. Feito isso só uma vez, agora o risco está disponível para ser lançado tanto para essa empresa quanto para outras. Então agora, ó, vou vir aqui na barrinha de pesquisa. Ele já está aqui para ser lançado. Eu vou selecionar, né? E aqui, ó, eu já consigo preencher os dados gerais, né? Como perigo, causa e efeito, né? Aqui, pessoal, todos os campos que eu tenho essa caixinha, eu consigo salvar textos personalizados, né? Para replicar para outros setores, outras empresas, tá? Aqui eu vou fazer a avaliação específica. Então, eu vou colocar o requisito legal, a fonte geradora, a técnica utilizada, a atividade exercida, né? A periodicidade, né? E a gravidade, para eu poder fazer o mapa de risco dentro do PGR, que ele também é importante, tá? E aqui, né? A matriz de risco, né? Então, vou colocar a severidade, né? E a probabilidade para ele poder calcular a matriz de risco dentro do PGR, né? Feito isso, eu vou estar salvando o risco, né? E ele vai replicar para todas as funções que eu coloquei aqui dentro do gestão de risco agente nocivo, pessoal. Bom, pessoal, quem acompanhou aí, né, viu o lançamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acionar a assistência do Sistema Metro, tá? Vou deixar os canais de comunicação aqui embaixo, beleza? A assistência está disponível para vocês, ok? Terminou o lançamento de risco, é o mais importante agora, é o plano de ação. Anderson, comenta para a gente sobre a importância do plano de ação. Sim, o plano de ação, ele é como se você tivesse feito um exame médico, né? Aí você descobriu uma doença e agora o médico fala para você, para essa doença você tem que tomar um remédio. Esse é o plano de ação. O plano de ação é um remédio diante daquilo que você encontrou na tua avaliação psicossocial, né? Lembrando que se você tiver dúvidas, né, usar os canais de atendimento aí, mas as dúvidas elas vão ajudar vocês na utilização do sistema, no lançamento das informações do sistema. Na questão psicossocial em si, não tem como ajudar porque é particular da sua empresa, né? Então você vai ter lá o questionário que foi aplicado, deu um resultado, você entendeu que ele é alto, ele é baixo, e aí a equipe de suporte ela vai te ajudar a inserir essa informação, mas a como obter essa informação a equipe de suporte não tem como te ajudar. Sim, é o que o suporte vai fazer deixar mais rápido o processo, né? Como Sim. replicar isso para outras empresas, outros setores, né? Sim. A preencher os campos, isso dentro do sistema Metra tem como, tá? Isso. Com relação ao plano de ação, né, a gente precisa lembrar o seguinte: você identificou um problema, agora nós vamos tratar o problema e não tem como a gente estalar os dedos e fazer tudo de uma vez. Então, se eu estou com um problema, eu coloquei aqui diversos cenários, né? São várias iniciativas que a empresa talvez tenha que tomar e cada uma delas de acordo com o problema que for levantado. Então, também não é um negócio que para tudo tem uma regra, né? Por exemplo, se o problema for relacionado a interações entre as pessoas não estão se comunicando direito, deixa o prazo passar, um acha que é responsabilidade do outro, mas ninguém faz, o cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Então vamos fazer uma dinâmica de grupo aqui, chama um profissional, monta um treinamento para melhorar a interação entre as pessoas. O pessoal esse negócio aí, manda e-mail e não liga para avisar que mandou e-mail, aí você vai cobrar a pessoa, eu mandei e-mail, ele não fez porque ele não quis. Ou quando é a rotina lá do turno de trabalho, eu anotei no livro de ocorrência do turno, se ele não leu, o problema não é meu. A coisa não funciona assim, né? Precisa haver uma interação entre as pessoas e às vezes isso causa um estresse danado dentro do ambiente de trabalho porque a pessoa não está sabendo. Esse dia para trás, até interessante, eu fui numa padaria, eu tinha acabado de correr, fui na padaria, era 5:30 da manhã, e aí as meninas estavam tudo tensa lá, porque a equipe da noite deixou o negócio lá sem estar pronto. Por exemplo, elas chegaram ao ponto de não deixar a bobina da balança que pesa lá, que sai aquelas etiquetas de peso, deixou sem papel. E aí tava aquela fila de gente, as meninas correndo de um lado para o outro. Eu falei, mas o que aconteceu? As meninas da noite não deixou a balança no jeito aqui, agora tá tudo atrasado. Então, essa falta de interação talvez gere aí uma necessidade de um treinamento numa simples padaria, né? Uma outra forma, se a empresa detectou lá que os funcionários estão reclamando muito de mudanças. A empresa, eu já falei, a empresa não vai deixar de mudar.
A empresa também não vai demorar mais para mudar, mas ela precisa fazer uma mudança suave, uma transição suave, uma transição transparente, explicativa, envolvendo a todos. Ao invés de simplesmente fazer um texto enorme e colocar num quadro de avisos, já tem empresas partindo para vídeos, porque sabe que ninguém mais gosta de ler as coisas. Ou, se não dá para fazer um vídeo, texto curto, explicando e falar, ó, na dúvida, procura o RH, né? Comunica a todo mundo, ó, pessoal, vamos deixar um aviso lá no quadro de anúncio, é muito importante que todos leiam. Quem tiver dificuldade de leitura, procura o RH, porque infelizmente hoje ainda tem muitas pessoas analfabetas ou analfabetos funcionais que não leem de jeito nenhum. Eu presto serviço para várias empresas da área do setor industrial primário aí, principalmente áreas de mineração, rural e por aí vai, que as pessoas não têm leitura. Então não adianta você colocar isso num quadro de aviso, né? Você precisa ter uma outra forma, uma forma mais clara de se expressar, né? Se o problema for o ritmo excessivo, tem determinadas empresas que não tem como diminuir o ritmo, faz parte da característica do processo dela. Às vezes produto perecível, às vezes produto que se passa o tempo, perde. Por exemplo, tem uma empresa de louça sanitária, né? E tem um setor chamado fundição, que é onde molda a peça, né? E lá tem umidade e temperatura controlada. Primeiro, é quente, é muito úmido, parece uma sauna. É uma característica do trabalho dele. Por quê? Não dá para ser seco, senão a peça sai rachada. E tem o tempo certo também. E o ritmo é acelerado. Por quê? Porque o próximo setor é a esmaltação, né? Que vai dar cor no produto. E tudo isso tem uma sequência dentro de uma linha de produção e não dá para reduzir esse ritmo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Bom, pode ser que eu contrate um profissional da engenharia de produção, por exemplo, para fazer um estudo de tempos e métodos. Pode ser que eu contrate um ergonomista para melhorar o posto de trabalho, deixar as coisas mais ao alcance da mão, ou desenvolver soluções para não fazer tanto transporte de peso. Aí você continua tendo um ritmo acelerado, mas não um ritmo sobrecarregado, porque às vezes o problema é a sobrecarga, não só o ritmo, né? Se o problema for relacionado a metas, a empresa vai deixar de ter metas? Hoje em dia todo mundo trabalha com meta, né? Vocês aqui do sistema devem ter metas, pessoal de vendas tem metas, pessoal de compras tem metas, né? Um cliente esses dias me ligou e falou, ó, estamos aqui com um problema porque o nosso budget só permite que a gente pague até tanto, a gente tem essa meta de pagar esse serviço para você só até tanto, você topa? Então, quer dizer, até o setor de compras hoje tem metas, né? Então, é preciso fazer treinamentos, iniciativas que tornem isso mais leve, ao invés de simplesmente, gente, o nosso trabalho é esse, não tem como, esse é o nosso mercado, senão a gente fica fora do mercado. Esse tipo de justificativa não cola, porque no final das contas vai ter gente faltando, vai ter gente ficando doente, vai ter gente se sobrecarregando por quem está faltando, e isso vai causar transtornos e resvalar lá no INSS, causando pessoas aí se aposentando por invalidez, por problemas mentais e outros problemas de saúde gerados pelas questões psicossociais. É importante a gente lembrar que esses cenários que eu mostrei são hipotéticos. Não é uma medida, se o problema for esse, você vai fazer isso. Mas são ideias. Se você encontrou isso, pode ser que uma das alternativas seja essa. Anderson, ainda dentro do plano de ação, eu queria comentar com você sobre a importância do plano de ação ser separadinho por risco, né? Hoje tem discutido muito, principalmente nos nossos clientes, né? Sobre o tamanho do plano de ação, se ele é importante ser mesmo por risco, setor por setor, função por função. Nós estamos vendo a possibilidade de um plano de ação unificado pela empresa, né? Mas o quão é importante um plano de ação ser dedicado para aquele risco, né? Ser único para aquele risco, para aquele setor, para aquela função. A gente já conversou sobre isso hoje, mas eu queria reforçar a importância disso. Ele é importante porque se eu, por exemplo, tenho um determinado risco de acidente na empresa, sei lá, trabalho em altura, né? Muitas empresas, a maioria das empresas tem trabalho em altura, né? E aí eu tenho um plano de ação para esse trabalho em altura já bem estruturado. Então eu planejo fazer um orçamento para contratar uma empresa para vir aqui fazer um projeto. Aí, depois do projeto, depois de tanto tempo, projeto apresentado, eu vou executar o projeto. E por aí vai. Vai ser diferente de um plano de ação para um risco psicossocial? Vai. E aí, para o risco psicossocial, eu vou ter medidas. Eu vou fazer um treinamento.
eu vou fazer uma dinâmica. Eu vou coletar de novo a informação, porque às vezes eu não concordei com aquilo, eu acho que aquilo ali é porque aconteceu um negócio semana passada e aí na hora da pessoa responder impactou na resposta dela, né? Tem que tomar muito cuidado, porque assim, a avaliação psicossocial, ela pode ser mais ou menos igual quando a gente está tomando um remédio, a gente vai ler a bula do remédio. Aí você fala assim, nossa, tá causando isso aqui? Não é que eu tô sentindo isso também, rapaz? Você começa a ficar sugestionado. E aí, lá na avaliação psicossocial, existem perguntas que, dependendo daquilo que aconteceu há um tempinho atrás ou hoje, possa refletir na resposta. Então, talvez seja necessário você coletar informação dos trabalhadores mais de uma vez. E isso vai constar lá no plano de ação também. Repetir a avaliação psicossocial. Mais uma vez consta lá. Certo. Novamente, a gente vai voltar para o sistema Metra e eu vou demonstrar como é que lança um plano de ação dentro do sistema. A gente tem algumas metodologias, como o 5W2H e o PDCA, tá? A gente vai fazer uma simulação aqui, pessoal. Muito bom, é importante essa simulação, é importante também esses dois modelos, o 5W2H e o PDCA, todas elas vão dar nome aos bois, o que você vai fazer, quando, né? Quem é o responsável por aquela ação, né? Mas é muito importante você ter esse nível de critério para inserção no plano de ação, não simplesmente colocar lá e colocar uma data, é muito importante ter isso e você vai demonstrar isso no sistema agora. Certo. E agora, pessoal, vamos começar o plano de ação. Primeira coisa é definir qual metodologia eu quero para o meu plano de ação. Então aqui, ó, vou vir no PGR, tá? Se eu não tiver configurado o PGR, eu vou em novo PGR. Se eu já tiver feito ele, eu vou procurar ele aqui, né? E vou editar. Aqui eu vou vir em plano de ação e escolher a metodologia. Então eu tenho a 5W2H junto com a PDCA, eu tenho só a 5W2H ou só a PDCA. Vou escolher qual que eu quero e salvar o PGR. Feito isso, vou voltar em gestão de risco e agente nocivo. Vou selecionar a empresa. Vou selecionar quais as funções que eu quero novamente, né? Vou buscar o meu risco psicossocial. Vou editar ele e vou clicar aqui no plano de ação. Ele vai ter aqui o 5W2H. O que será feito, o porquê, onde, quem, quando, né, como e quanto custa. Novamente, pessoal, eu tenho os campos aqui, né? A caixinha azul e a caixinha verde, que serve para salvar textos e importar depois, né, para outros setores ou outras empresas também. Salvei, né? Ele já replica para todas as funções dentro da minha escolha, aqui do meu campo de escolha, e está pronto aqui meu plano de ação. Bom, pessoal, novamente, se alguém tiver alguma dúvida do preenchimento do plano de ação, pode estar acionando a assistência, tá? Pessoal, reforçando aqui, vamos estar encerrando o episódio de hoje, tá? Quero agradecer a participação do Anderson, tá? Pode falar? Sim, eu que agradeço, né? Foi um prazer estar com vocês. A gente procurou explicar de uma maneira bem ampla nesses 2 episódios tudo sobre o risco psicossocial, mas como é uma coisa muito nova, pode ser que seja necessário a gente fazer um próximo, né? Até porque pode vir novos capítulos da lei, né? Sim. Eles voltarem atrás e falar, ó, gente, o prazo não vamos voltar atrás, tá? Porque tá acontecendo muito demais aí e, né, vamos voltar a multar ou, ó, vamos criar, o questionário tem que ter no mínimo isso aqui. Então a gente volta a conversar de novo e vai ser um prazer estar aqui de novo com você. Ou quem tiver alguma sugestão, pessoal, para os próximos temas, pode estar comentando no vídeo também, tá? A gente está à disposição aqui. Beleza, é isso aí, eu também estou à disposição. Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Quem gostar aí, curte, compartilha e até a próxima.